Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. O Espírito Santo se manifesta de diversas maneiras. Em mim, ele faz eu chorar. Amém. Eu estou muito feliz com os visitantes, os irmãos que congregam conosco, mas estou muito mais feliz com meu Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. E o irmão ainda há pouco louvava os sonhos de Deus, eu me derramava aqui porque eu sonho. Deus colocou um sonho no meu coração de ter uma grande igreja. Não é ter, que não é minha, mas de formar, de ajudar a formar, enfim, de implantar, de estar, de congregar, de conviver numa grande igreja. Mas uma grande igreja, como é que se constrói uma grande igreja? Como construir uma grande igreja? Um ano atrás, a gente estava cheio de sonhos, muitas dúvidas, mas uma confiança que Deus estava nesse negócio. E nós prosseguimos e temos visto a glória de Deus nesta igreja, nesse trabalho, e mais irmãos têm vindo se juntar a nós para formarmos juntos o corpo de Deus. E nós temos muitos sonhos, muitos, e por isso que cada conquista é uma grande emoção. Mas sonhos com Deus, o nome está dizendo, o sonho é com Deus, porque Ele nos dá as estratégias. Nós estamos sonhando com o terreno, sonhando em comemorar o segundo aniversário no nosso terreno. Será que eu estou sonhando muito? Não. Há algo impossível para Deus? Nós sonhamos em construir uma grande igreja. Não é uma igreja grande. Você sabe a diferença entre uma grande igreja para uma igreja grande? Uma igreja grande, o nome já está dizendo. Quando vem essa expressão igreja grande, o que é que vem na sua mente? Um prédio enorme, cheio de salas, salões, uma quadra inteira, de construções. Essa é uma igreja grande. Eu não tenho este sonho, sinceramente, de ter uma igreja grande, mesmo porque o direcionamento do nosso ministério, dado por Deus, é templos pequenos, com no máximo 100 pessoas. Grandes igrejas, não igrejas grandes, grandes igrejas. Faremos uma, depois faremos outra, e faremos outra, e assim por diante, conforme a graça do Senhor e a vontade dele. Grandes igrejas. Abra sua Bíblia, me acompanhe na palavra do Senhor, na carta aos Efésios, capítulo 5, o verso 25, da parte B em diante, 26 e 27. Efésios 5, 25, 26 e 27. Assim nos diz na palavra do Senhor: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Apresento-lhes uma grande igreja. É essa, segundo a vontade do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te somos imensamente agradecidos por esta maravilhosa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos, Pai, sob a Tua direção, na Tua presença, diante de Tua igreja, para ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Prepare os nossos corações para que a possamos receber e aplicá-la em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a construirmos uma grande igreja para a glória do Teu santo nome. Amém. Como construir uma grande igreja? Eu sei que não é um desejo só meu, não é um sonho só meu. Quem veio congregar aqui conosco, olhando para essa igrejinha pequenininha, de ponta de rua, como foi classificada por alguém, eu nunca vou esquecer isso. Lá é uma igrejinha de ponta de rua, não tem a menor estrutura. Bem, mas qual a igreja que já começou grande? Todos nós que viemos nos unir aqui, foram chamados pelo Espírito Santo, muitos saíram de igrejas grandes e vieram para essa igrejinha, mas movidos com toda certeza pelo poder que há no Espírito Santo. Foi Deus quem trouxe. E é um sonho não só meu, como acredito de todos os que hoje congregam aqui, os que virão congregar, estarão vindo em busca de uma grande igreja, no sentido de que os faça efetivamente alcançar a glória de Deus. Que possamos juntos contemplar a face do Senhor. Uma grande igreja proporciona isso. E só uma grande igreja que vai proporcionar isso às pessoas. É desejo comum, então, que essa nossa igreja ela seja grande em todos os sentidos. Por isso nós oramos no sentido de que, por exemplo, ela cresça em número de pessoas e que principalmente ela cresça também, irmão João, em espiritualidade, em santificação. Sem santificação ninguém verá a face do Senhor. E uma grande igreja não é a que tem o maior templo da cidade, nem é a que tem as melhores salas para a educação religiosa do seu povo, que tem o melhor coral, que tem o maior balancete mensal, a maior arrecadação, o maior dízimo, cujo pastor ganha o maior salário, ou que levanta as maiores ofertas missionárias e para outros fins. Uma grande igreja não é aquela cujo pastor é o melhor orador, o melhor pregador da cidade. E os membros também não é que sejam os mais destacados na sociedade. Nós temos lá na nossa igreja a nata da sociedade. Nós construímos a nossa igreja para a classe média alta. A maior igreja não é essa, que tem esse templo suntuoso, a classe mais abonada da cidade. Nós estamos aqui fazendo um esforço para comprar uma bateria. Isso aqui é gostoso, isso aqui é legal. Se a gente fosse uma igreja rica, já tinha talvez todos os instrumentos, mas nós vamos valorizar um por um, nós estamos valorizando um por um. A gente valoriza e sabe o valor que tem e o quanto custa se conseguir comprar cada objeto desse. Cada cadeira dessas que tem aqui, quanto foi custoso. Agora nós compramos as mesas, estamos felizes, vamos pagar. Mas você sabia, vou dar só um exemplo, que nós não devemos nos acovardar diante da obra. Nós tivemos dificuldade inicialmente para fazer as camisetas do aniversário, havia opiniões que eram totalmente contra. Para fazer a cantina, havia opiniões totalmente contra. Nós compramos as mesas para pagar R$140 por mês. Em 3 prestações, né, Dalmira? 140. Você sabia? Não sabia ainda, que está chegando agora a prestação de contas.
Você acredita que no dia da festa aqui, você sabe como é que Deus fez? Nós levantamos oferta nos 2 dias. Fizemos a cantina nos 2 dias. Bom, eu quero lhes dizer que entre as ofertas e a cantina do dia do aniversário, Jeová já nos deu a prestação de 2 meses das mesas. Não faz? Não faz a oferta, não faz a cantina que dá trabalho. Irmão, Deus mostrou 2 meses, nos deu ali, já estamos com dinheiro para pagar. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós não devemos temer, Ele nos dá instrumentos, condições, estratégias para a gente fazer a obra crescer. Mas se a gente se acovarda, não vai adiante, não faz. Nós nunca vamos sair de uma igrejinha de ponta de rua. E Deus não quer isso para nós, e nós não queremos isso também. Uma grande igreja não é o que eu falei ainda há pouco, de questão de estrutura disso. No entanto, incidentalmente, uma grande igreja, ela pode ter tudo o que foi mencionado aqui. No entanto, uma grande igreja é a que tem certas características bíblicas que nós passaremos a enumerar. Você quer estar em uma grande igreja? Me ajude a construir essa grande igreja nos moldes que a Bíblia nos dá. E nós teremos sim uma grande igreja para a glória de Deus e para a nossa glória também, para a nossa salvação. Primeira coisa é que uma grande igreja, ela é a que tem um ministério para todos. Ouviu? Uma grande igreja é a que tem um ministério para todos. Cada crente é chamado por Deus para ser um ministro. O ministério, cada crente é um ministro. Cada um é importante, fundamental e necessário na obra. Não tem ninguém aqui que seja inútil para Deus. Não há inúteis na obra de Deus. E uma grande igreja é que cujo ministério tem lugar para todos, tem um ministério para todos. Nós podemos pensar que a palavra ministro ela é tão elevada porque, afinal de contas, ela é utilizada no primeiro escalão do governo, não é? A gente ouve o ministro da Fazenda, o ministro da Saúde, o ministro, tem até o ministro da Pesca agora aqui, né? Ministro dos Esportes, enfim. E a gente pode ser induzido a achar que é uma coisa muito grande, mas não é assim não. Muito pelo contrário, biblicamente. A palavra é muito simples. A Bíblia diz que nós temos um serviço. E essa palavra, ministro, ela é usada sobretudo para dizer servo. Servo. Ser ministro na obra de Deus é ser servo. Por isso que tem lugar para todos. Todos somos ministros. Todos deveremos ser servos na obra do Senhor. Nós todos temos que prestar serviço na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos ministros de Jesus Cristo. Isso aqui é cargo mais importante do que esse, irmão. Você acha que ser ministro está fazendo alguma coisa? Ministro de Jesus Cristo não se compara, aleluia. Queridos, em Mateus 20, 28, Jesus declarou: o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele nos deu o exemplo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ser ministro na casa do Senhor é estar aqui para servir, para ser servos uns dos outros. Talvez uma pergunta esteja na mente de cada um, quem sabe. Peraí, irmão Edson, mas se todos nós vamos ser ministros, quem é que vai ser o pastor? É precisamente nesse tipo de pergunta, irmãos, que há mal entendidos. Pelo fato de algumas pessoas ainda presumirem que o pastor tem que fazer tudo na igreja. Presumirem que, de preferência, ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Estar em todas as reuniões,
algumas marcadas no mesmo tempo, no mesmo dia, e se possível que ele tenha o singular condão nunca esperado de outras pessoas de estar presente em todas essas reuniões. No entanto, ensina a palavra santa que a principal tarefa do pastor é preparar, capacitar os cristãos para o exercício eficiente de seus ministérios. Por isso eu vivo cobrando. Deus já te deu talento. Cadê? Você não diz, eis-me aqui. Não vou forçar ninguém. Mas a minha tarefa é ficar estimulando os irmãos a exercitarem naquilo que Deus já os capacitou. Nós já estamos vendo, por exemplo, que já alguns talentos já estão sendo mostrados. Se você ainda não está seguro para vir aqui no púlpito, na frente de toda a igreja pregar, realmente comece de baixo, mas comece em nome de Jesus. Você entende qual é o trabalho do pastor, na verdade? Eu preciso estar formando cabeças. Deus me constituiu cabeça para eu formar outras cabeças na obra. Lembremos que o pastor trabalha com a igreja, capacitando-a, treinando-a para o exercício eficaz do ministério de cada pessoa. E esse é um fato altamente prático, e quer dizer que cada um de nós tem um ministério. Amém? Você reconhece o seu dom espiritual pela compulsão que parte do seu íntimo. Quando o seu coração arde naquela tarefa, naquela coisa, você sente, eu quero evangelismo porque é nisso que o meu coração arde. Deus fala com você. Às vezes o eu quer alguma outra coisa, mas Deus tem um outro propósito na vida da gente. Então você sente o seu dom nesse ardor que Deus coloca no teu coração. Essa compulsão que faz parte de você. Você sente o desejo de realizar algo. Não é a contribuição em dinheiro para resolver, por exemplo, a débil situação financeira de alguém. É que no momento que você diz, preciso de tal coisa, a pessoa responde, pronto, diga onde está que eu vou buscar. Eu não tenho para te dar, mas diz onde é que está que eu vou buscar. Sem alarme, sem alarde, ele diz, eu vou resolver. Esse é o dom de querer ajudar, por exemplo. Não é? Eu posso não ter um tostão, mas quando eu quero ajudar alguém, as portas inclusive se abrem. Nós temos visto aí, a Dalmira tem ajudado cada pessoa que tem batido lá, e ela vai nas repartições, dá errado para a pessoa volta, ela volta, agora essa semana mesmo, só foi no INSS, marcaram para não sei quando lá, a Dalmira, marcaram só pro dia tal, ela pegou, botou no carro, vamos voltar lá, chegou lá, olha, isso, ah, pois não, entra aqui e faz a perícia agora, dom, mas vontade de servir, de ajudar, de fazer, e Deus está com a pessoa. Irmãos, essa igreja assim é uma grande igreja. Aqui tem um ministério para cada pessoa. Cada um sabe qual o seu ministério. Se é evangelismo, se é ação social, se é ensino. Cada um faz com alegria, com prazer. E não é preciso pedir por favor. Olha, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, faça isso. Você tem o dom, pelo amor de Deus, não. Porque a pessoa sente e faz com alegria. Cadija ontem foi lá em casa, estou citando nomes aqui, porque a gente começa a ver um mover dentro da igreja. Ela fala, Dalmira, olha, o que eu sei fazer é cozinhar. E eu gosto de cozinhar. Eu quero te dizer que você pode, a igreja pode contar comigo. Quando tiver agora com fraternização, coisa, eu faço, eu ajeito. Pronto, é o dom dela. E é necessário esse dom? Como é? Porque se não tiver alguém que se disponha, às vezes a pessoa não quer fazer porque está com pena de gastar o gás em casa. Irmão, Deus te abençoa tanto de outra forma. Não vai ser aquele pouquinho de gás que você gastou. A gente vive fazendo lá. Eu vou levar em conta o gasto que gastei para fazer um bolo, para fazer um cachorro quente, não sei o quê. Eu sei que Deus no outro dia bota um cliente na nossa loja lá que compra 2, 3 mil reais. Eu vou fazer questão para o meu Deus de um pouco de gastos que eu gastei para a obra do Senhor.
A Bíblia diz que nós não temos nada, tudo pertence ao Senhor, nada é nosso. Eu não faço nenhum favor a Deus quando eu coloco os meus bens à disposição do Senhor. Infelizmente as pessoas têm essa questão tão pequena, às vezes, de o gás lá de casa vai faltar. Meu Deus, Deus é o dono do ouro e da prata. A gente se fecha para a obra e como é que depois quer que Deus abra as comportas do céu para derramar bênção na nossa vida? É uma interação. Não é que a gente vai fazer um negócio com Deus, não. Eu não sou a favor desse negócio. Não é assim, não. Abra teu coração, faz. E você vai ver que Ele vai derramar as comportas, mas não diz, se o Senhor me der o carro, então eu vou fazer isso. Você está negociando com Deus. Deus negocia e não precisa disso, não. Ele quer um coração quebrantado e contrito. Como é que está o teu coração? Você quer estar numa igreja grande ou numa grande igreja? Para estar numa igreja grande é fácil, irmão. Você entra e fica lá escondido no meio lá. Não precisa fazer nada. Tem muita gente brigando lá para fazer as coisas. Você não precisa fazer nada, não. Agora, se você quer estar numa grande igreja, esteja preparado. Deus te deu os dons e coloque esses dons a serviço do Senhor, para que você ajude a colocar cada tijolinho espiritual na construção desta grande igreja. E não é templo grande. Oh, aleluia. Não, às vezes o cara está num templo grande, magnífico, e as pessoas se odeiam. Não falam uns com os outros, adianta alguma coisa? Alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor, não é uma realidade, porque você sente a tristeza. Não, vou encontrar de novo lá. Então, meu irmão, isso é vida cristã. Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Estar na casa de Deus tem que ser um motivo de grande alegria. Eu quisera morar na casa do Senhor, diz o salmista. Olha, uma grande igreja é aquela que tem firmeza de fé e de doutrina. Isso aqui não pode abrir mão. Uma grande igreja tem firmeza de fé e de doutrina. Doutrina é Bíblia pura, sem tempero do homem. Como ela é. Não precisa isso ou aquilo para o Espírito Santo derramar. Aqui houve um derramamento daqui do Espírito que eu não sei. Na hora que o menino estava cantando. Naquela hora ali eu fui inundado. Você sabe um copo quando está cheio? Se você botar mais água, acontece o quê? Ele transborda. Era assim que eu estava. Porque quando o Espírito Santo vem derramar sobre a igreja, ele derrama tanto que nós não aguentamos, chega a transbordar. E não precisou ele chegar aqui, fazer enfeite, nada, irmão. O Espírito eu senti aqui. A unção que ele estava foi tanta que me contagiou. Uma grande igreja é isso. Que você sai daqui, irmão, com o teu cálice transbordando, e você passa a semana inteira transbordando de alegria no teu local de trabalho. Você chega, como eu chego num programa de rádio, e eu só sei rir e dizer, Deus é bom, e eu estou feliz, e você pode jogar pedra em mim, porque eu estou brincando aqui no rádio, mas eu estou feliz porque eu conheço Jesus. Eu saí daqui transbordando, eu tenho que passar isso. Irmão, como é que é possível obter uma fé estável, uma fé firme, que não seja levada por todo vento de heresia ou de corrupção? Como é possível estar realmente firmado na rocha? Uma forma muito simples e que às vezes é ignorada é o compartilhamento das experiências nos cultos. Compartilhando as experiências nos cultos. Mas para isso nós precisamos estar presente nos cultos. Porque não conseguimos compartilhar experiências nos cultos se não estivermos nos cultos. Quem não veio hoje não está compartilhando conosco, não é verdade? Hebreus capítulo 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus aqui bate pesado. Ele só faltou dizer o nome das pessoas, como é costume de alguns. Eu quero fazer uma ressalva aqui devida, de justiça. O que eu vou falar aqui, de forma alguma, sinta carapuça ou se sinta atacado. É Hebreus 10, 25. Esses alguns aqui que a carta aos Hebreus fala, eles sabem quem são, e eles sabem quais são os costumes também. Olha, eles têm o hábito de
faltar aos cultos sem necessidade. Quando a pessoa falta por uma causa justa, está trabalha à noite, não pode faltar ao trabalho. Mas simplesmente faltou o culto para ficar dormindo, só porque sentiu preguiça para ver um jogo na televisão. Outra coisa, passear pelas outras igrejas. É o que se chama de turismo eclesiástico. Tem irmãos que ficam passeando por outras igrejas. E aí pega a Bibliazinha e quando você vê, tá indo onde? Tô lá no batalhão. Não tem também na tua igreja? Tem. Mas por que tu não vai? Não, eu quero lá na Filadélfia. Eu quero ir no círculo de oração lá não sei aonde. Mas não tem na tua igreja? Tem, mas eu estou indo lá não sei aonde. E assim o cara vai. Não é levita, não foi convidado para louvar, nem para pregar, e não se firma. Irmão, isso aí é um negócio sério. Eu vou explicar por quê. Porque a pessoa, ela fica comendo um pouco aqui, outro pouco ali, ela não se firma na fé, ela não se firma em nenhuma doutrina. Uma nova convertida como a irmã Catiúcia, por exemplo. Se a irmã Catiúcia, ela só tem vindo aqui, eu acredito. Mas se ela começar, vem um culto aqui, o outro culto, eu não vou dizer nome de denominação, na denominação B, na denominação C, na D. Quando ela voltar aqui, ela já vem toda confusa, porque cada uma abordou de uma forma. Como ter firmeza na fé? Não se firma. Fica visitando as igrejas. Bom, meu irmão, qual é a sua mesa espiritual? Você já imaginou se o seu filho resolvesse que amanhã ele vai almoçar na casa da vizinha? E depois da manhã, na terça-feira, ele vai na casa da tia. Na quarta-feira, ele vai na casa do primo. E assim, a cada dia da semana, ele vai almoçar numa casa diferente. Talvez você ache até bom, né? Vai diminuir a despesa na sua casa. Ele vai comer cada dia numa casa, né? Vai sobrar mais na sua casa. Entretanto, lá na sua casa tem aquele feijãozinho com arroz que só você sabe fazer. Você faz com todo cuidado, com todo zelo. Que ele come e não faz mal, que ele já estava acostumado a comer. Aí um dia ele vai lá e come uma outra comida na casa da tia lá, que não teve tanto cuidado de higiene, de repente requentou uma comida, ele comeu e já está lá adoecendo. E assim é essa questão espiritual. Olha, o mesmo acontece com a doutrina. Se você está acostumado a comer sempre no mesmo lugar, você vai crescendo. Eu ouvi uma palavra essa semana que passou de uma irmã nossa. Ela me disse: sabe, irmão, depois que eu comecei a perseverar aqui na nossa igreja e que eu comecei a acompanhar a sequência dos cultos, a sequência, a linha da pregação, eu comecei a mudar a minha forma de ver as coisas, eu comecei a mudar a minha maneira de ver a vida, eu comecei a ver agora com mais clareza o plano de Deus na minha vida, coisa que antes eu não conseguia. Eu louvo a Deus, é um sinal que Deus levanta alguém para me trazer e diz: olha, eu estou falando de uma coisa que está acontecendo já com as pessoas aqui. Quem vem na escola bíblica, quem vem no culto de ensino da palavra, oração, culto de domingo, nós temos uma linha. E toda a pregação é nessa linha aí. Então a pessoa que está seguindo começa a ter a oportunidade de ver o resultado. Mas se ela vem, assiste um culto, aí vai na outra, e é tudo diferente, ela fica confusa, acaba não entendendo mais nada. E graças a Deus, é o apelo que eu lhe faço: não faça turismo eclesiástico em nome de Jesus. E o culto de oração? O culto de oração nas quintas-feiras e nos sábados, que tem virado uma lástima em muitas igrejas. Alguém ligou para um programa de rádio, dizendo: olha, eu queria pedir para que os irmãos da igreja X fossem para o nosso círculo de oração que esvaziou. Uma das maiores igrejas tradicionais em círculo de oração, os irmãos não estão mais indo para o círculo de oração. E aí eu conversava com a Dalmi e disse: bom, então, não que isso vá nos confortar, mas é um fenômeno que está acontecendo, né? As igrejas, as pessoas estão negligenciando a oração, irmãos. E eu estou falando, você lembra qual é o nosso tema? Uma grande igreja. E ela precisa estar com firmeza na fé e na doutrina. Não tem oração, não vai para o trabalho de oração, como é que se firma na fé? Como? Recebi
um folheto interessante, uma nota de falecimento. Ela diz o seguinte: nota de falecimento. Faleceu na igreja dos negligentes e frios na fé a irmã Dona Reunião de Oração, que já estava enferma há bastante tempo. A irmã Reunião de Oração foi a protagonista de grandes avivamentos bíblicos e de grande poder e influência no passado. Os médicos constataram que a sua doença foi motivada pela frieza de coração devido à falta de circulação do sangue da fé. Constataram ainda dureza de joelhos. Os joelhos não se dobravam mais. Fraqueza de ânimo e muita falta de boa vontade. E o resultado, morreu a reunião de oração. A autópsia revelou falta de alimentação com o pão da vida, carência de água viva e ausência de vida espiritual. Em sua memória, a igreja dos negligentes, situada na Rua do Mundanismo, número 666, estará fechada nos cultos do meio da semana. Só vai abrir aos domingos pela manhã para ou um culto rápido ou uma escola bíblica rápida. Isso na hipótese de não ser feriado na sexta-feira, caso em que haverá o espichamento do feriado até a segunda-feira, então a igreja não abrirá nos domingos. Agora, uma pergunta. Você que agora me ouve, será que você não foi uma das pessoas que ajudou a matar a reunião de oração? Se ela morreu, a culpa não é sua. Talvez cada um aqui tivesse 10 ou 15 ou mais motivos para não vir mais à reunião de oração. Não é para mim que você tem que dizer, é para Deus. Se você quer fazer parte de uma grande igreja, não deixe nesta igreja a reunião de oração morrer e ser sepultada. Daqui a pouco eu vou sepultar também o ensino da palavra na terça, porque é estudo, o povo não quer vir. Na quinta, porque é oração, o povo não quer vir. No domingo, a igreja enche. Então a gente pega e só faz culto no domingo de manhã, como a igreja dos negligentes. Isso se não for feriado na sexta, né? É sério, a presença nos cultos é fundamental para a solidez na fé. E uma grande igreja é aquela que tem uma vida de disciplina. Os primeiros seguidores de Jesus, eles foram chamados discípulos. Por quê? Eles eram aqueles que estavam debaixo de uma disciplina. Na palavra de Deus, a disciplina de Jesus Cristo é uma atitude, ela é uma atividade. É uma atitude de submissão, é uma atitude de entrega, é uma atitude de quebrantamento, de reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre nós, com o objetivo nosso de aprender. Disciplina, vir para a igreja, vir para a escola bíblica, vir para a reunião, é nossa autodisciplina para aprender. Nós precisamos estar dispostos a querer aprender a palavra do Senhor. É uma atividade que se demonstra em tudo que nós fazemos, como Jesus expressou: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Está em Lucas 11:34. E Paulo, o apóstolo, em Filipenses 3, do 13 ao 14, disse: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa disciplina, ela se manifesta na devoção e na vida de serviço. O exercício da oração é prova disso. Jesus, Ele mesmo, manteve uma vida de oração. Uma coisa que eu acho interessante, que a vida de Jesus era uma vida de oração intensa. Ou ele se levantava de madrugada para orar, ou ele ficava até de madrugada em oração. Ele orava durante o dia, orava na sinagoga, orava no templo, até nos ensinou uma oração de como devemos orar. E o que é interessante é que os discípulos, eles não pediram para Jesus: ensina-nos a pregar.
eles pediram: ensina-nos a orar. Foi aí que ele ensinou a oração do Pai Nosso. A oração, ela torna a nossa marcha mais firme, ela torna a nossa vida mais constante e o nosso trabalho mais abundante no Senhor. Nós temos disciplina através do estudo da palavra. Eu não posso entender o crente que não se alegra com a leitura da palavra de Deus. O crente eu não consigo entender. Isso quando a Bíblia fala tanto de alegria e felicidade. Há até uma bem-aventurança no Salmo 1, onde diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha essa ideia, medita de dia e de noite, nos dá uma ideia de continuidade. O tempo todo é de dia e é de noite. Não posso aceitar um crente que não sinta prazer em vir para uma reunião de estudo da palavra. Como é que você quer estar numa grande igreja? Você que vai fazer essa grande igreja. Porque eu não posso fazer um culto de ensino da palavra com 3, 4 pessoas. Poder eu posso, mas a igreja não tem só 3 ou 4. Irmãos, quer ter uma caminhada com Cristo? Então se entenda como cristão. Se veja como cristão, com disciplina, na casa do Senhor. Não é a mim que você tem que agradar, não. É a Deus. Depois você se queixa de andar aí derrotado em várias áreas da sua vida. O casamento vai mal, o emprego está mal, com o vizinho, com a escola, com não sei o quê. Olha, faz um balanço da tua vida, como é que está a tua vida. Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia? Quanto tempo faz que não lê? Mas aquele seriado da televisão você não perde, aquele livro lá que você gostou, você vai até madrugada lendo, mas a palavra do Senhor você não abre um momento sequer durante o dia. E a fé, como é que fica? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós alimentamos mal o nosso corpo espiritual. Por isso somos às vezes tão débeis, tão fracos, tão derrotados. Uma grande igreja é aquela que tem uma vida de testemunho. Mateus 5,16 e Atos 1:8, entre tantos textos, são textos que são base sobre o testemunho do cristão. Ele fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele diz: vós sois o sal da terra. Está repleto, nos exortando a sermos testemunhas de Jesus, levarmos uma vida de testemunho. Tudo isso é testemunho. O apóstolo Paulo tem uma expressão linda em 2 Coríntios 3, os versos 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Olha o que ele diz. O irmão aqui chegou e disse para mim: irmão, eu estou vindo da outra igreja, mas eles não quiseram me dar a carta. Eu disse para eles: a vida de vocês é a carta de vocês. A igreja não quis dar a carta de vocês é a vida de vocês. Isso é verdade? Isso é verdade? E é verdade. Precisa carta, às vezes a carta mente, mas a vida não mente não. E Paulo diz, acharam aí? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Meu Deus! Conhecida e lida por todos os homens. E ele continua: estando já manifestos como carta de Cristo. Olha a nossa importância, a nossa vida, como as pessoas olham para nós. 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Ele diz aqui, ó: produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Só com essa palavra aqui eu podia encerrar hoje. Só com essa palavra, o testemunho. Eu vou ler de novo. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito
Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Você é uma carta de Cristo, o teu coração é uma carta de Cristo para as pessoas lerem e verem ali na tua vida o teu testemunho que você realmente é um cristão. O que é impressionante é que muita gente não vai abrir a Bíblia Sagrada, mas ela vai ler a minha e a sua vida. A única Bíblia que muitas pessoas irão ler é a minha vida e a sua. Portanto, uma grande igreja é aquela que tem uma vida de testemunho. Eu vou concluir. Uma grande igreja é aquela que tem o poder do Espírito Santo. Agora fechamos. Não haverá um ministério para cada um, não haverá estabilidade na fé, não haverá uma vida de disciplina, nem uma vida de testemunho, se não tivermos o Espírito Santo na nossa vida. Há uma história sobre um grupo de missionários acampados na selva, perto das vilas e aldeias, mas também perto de uma colônia de chimpanzés selvagens. Cada tardinha, os missionários voltavam das aldeias, acendiam uma fogueira e ficavam ao redor contando as experiências do dia e as bênçãos. Uma tarde, quando os missionários regressaram, eles viram os macacos que os estavam imitando. Os macacos puseram lenha para fazer uma fogueira e estavam sentados ao redor da fogueira, apagada, fazendo gestos que estavam se esquentando, imitando os humanos, como os missionários faziam nas noites frias. Faziam ruídos e tal, mas faltava, porém, alguma coisa que era muito importante naquela fogueira, que os macacos não conseguiram produzir, que era o fogo. Eles produziram tudo, imitaram tudo, mas o fogo eles não conseguiram produzir. Nós não podemos produzir o fogo que é Jeová queimado. Eu posso simular aqui fogo que eu posso tocar, mas não é o fogo que vem do céu. E esse fogo que eu produzo não vai adiantar nada para a vida de ninguém. Talvez para queimar a igreja, tocar fogo. O fogo é o fogo do Espírito que tem que ter. Assim é com a igreja. Sem o fogo do Espírito, a igreja não tem sentido, irmão. Ela passa a ser, sabe o quê? Um clube religioso, uma reunião de amigos, de gente idealista, mas não é uma igreja onde Jesus Cristo é o Senhor. É uma mascarada, ela é uma fantasia. Lembremos que o fogo que aquece a igreja é o fogo do Espírito Santo. Eu achei essa pérola, Zacarias 4:6. Na inspiração de Zacarias, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é força, não é poder, é pelo Espírito dele, é pelo Espírito Santo, é pelo fogo do Espírito. O Novo Testamento, ele tem dois termos para descrever o ministério do Espírito Santo na vida e na experiência dos crentes. Um é a habitação do Espírito Santo em nós, e o outro é a plenitude do Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito. A habitação, primeiro, se refere à questão da conversão. Quando nós nos convertemos, passamos a ser templos, morada do Espírito Santo. O segundo, que é a plenitude do Espírito, esse é importante. Muita gente acha que só é morada, mas não tem a plenitude do Espírito Santo. Essa que é importante. O que é a plenitude? É a pessoa ser controlada pelo Espírito. Ser controlada pelo Espírito. Efésios 5:18. Efésios 5, verso 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa interessante. Nesse texto aqui, Paulo, ele faz uma analogia, uma comparação interessante entre a intoxicação alcoólica produzida pelo vinho, que é a embriaguez, e o controle do Espírito Santo de Deus. Em 5:18, que eu li aqui: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, diz outra versão, mas enchei-vos do Espírito. Vamos entender isso aqui? Quando uma pessoa está cheia do vinho, quando ela está cheia do vinho, não significa que ela está cheia da cabeça aos pés, não é verdade? O vinho não entrou aqui e está lá no pé dela. O vinho não. Ela não está cheia como uma garrafa, mas
cada parte do seu corpo está afetada pela bebida. Seu modo de caminhar, a sua conversa, a sua fala, seus pensamentos. Ser cheio do Espírito significa que cada ação nossa, significa que cada pensamento e palavra está sob a sua influência. Nós somos influenciados em tudo pelo Espírito. É o controle e o domínio do Espírito sobre a gente. A plenitude do Espírito, ela não é instantânea, como a embriaguez também não é. A sua comunhão com o Espírito Santo, ela vai fazendo, irmão, com que a sua vida seja controlada e cada vez mais controlada. De tal modo que quando você fala, quando você anda, quando você toca as pessoas, todos compreendem, todos sentem que você está sob o domínio do Espírito de Deus. Você também deseja estar numa grande igreja? Pois então junte-se a nós. Faça a sua parte, sabendo que uma grande igreja é a que tem um ministério para todos. Sabendo que uma grande igreja é aquela que tem firmeza de fé e de doutrinas. Uma grande igreja que tem uma vida de disciplina. Uma grande igreja é aquela que tem uma vida de testemunho. E uma grande igreja é aquela que tem o poder do Espírito Santo. Essa deve ser uma nova hora para cada pessoa que está ouvindo essa reflexão. Esta é a hora de cada crente renovar, então, a sua aliança com Deus. Esta é a hora de se firmar mais e mais com Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Esta é a hora de buscar a plenitude do Espírito, se o que desejamos é uma vida abundante e vitoriosa. Se é isso que desejamos. Este, irmãos, é um momento sério de renovar o pacto com as suas convicções, se o que queremos é uma grande igreja, forte e espiritual. Que Deus aplique esta porção da palavra em nossos corações. Programa Momentos com Jesus. Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo. Programa Momentos com Jesus. Não vê se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia. Quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte que virá poder. E essa timidez vai desfazer. Não vai lutar na casa do Pai. Nós somos todos especiais e do Santo Espírito. Você quiser se encher, será usado, terá poder. Não vai ter na casa do Pai. Nós somos todos especiais e do Santo Espírito. Você quiser se encher, será usado, terá poder. Deus vai te usar, meu irmão, acredita? Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou. Programa Momentos com Jesus. Não vê se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer em notas de uma canção, aleluia. Quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar uma fonte que virá poder. E essa timidez vai desfazer, porque não vai nos ter
se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Não mais você na casa do Pai, nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será usado, terá poder. Programa Momentos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque você terá poder